seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups. Eu sou a Raíssa Lomonte e esse é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, e nessa edição a gente vai falar de polinização e as vantagens disso para diversos cultivos, mas é óbvio que a gente vai apresentar o papel de uma startup nesse processo todo. Vamos receber então a Agrobi, que promove a chamada polinização assistida e inteligente. A sócia fundadora, a Andressa Barreta, participa ao vivo aqui conosco. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui no Tech Startups. Oi, Raíssa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí. E, Andressa, é engraçado porque polinização não é um assunto tão comum, não é algo que a gente vê tantas empresas operando nesse sentido, né? Então, começa contando pra gente qual a sua relação com o tema, de onde você tirou essa ideia de trabalhar com essa polinização inteligente. Bom, eu sou farmacêutica, né, e trabalho no segmento de produtos das abelhas há mais de 20 anos, então eu trabalho com própolis, fazendo pesquisa nesse segmento e desenvolvemos muitas coisas, com muitos recursos de projetos da FAPESP, inclusive. Então a minha relação com as abelhas começou já há bastante tempo, lá em 99. Mas ao longo do trajeto, né, eu comecei a fazer parte da ABMEL, representando a empresa onde eu trabalho com própolis, e aí eu encontrei uma pessoa, né, um associado também, chamado Carlos, que falava bastante a respeito de trabalhar com as abelhas para a gente tentar aumentar a produtividade de mel, né? A mel e própolis hoje são os carros-chefes das exportações no segmento de produtos das abelhas. Hoje o Brasil é um protagonista importante no mercado internacional desses produtos, em função da biodiversidade brasileira e em função da própolis verde, que é um produto exclusivo do Brasil. Só que a gente sempre identificou aqui na ABMEL a necessidade de aumentar a produtividade, porque hoje é gargalo para nós o fornecimento de matéria-prima. Inclusive, a gente nem trabalha com ações aqui no mercado nacional para estimular o consumo desses produtos por falta de matéria-prima. Se a gente fizer ações dessa natureza, a gente não consegue atender. Então, o Carlos sempre sugeria, né, para a ABMEL, para trabalharmos num projeto de polinização para promover um ganha-ganha para o agronegócio, aumentando a produtividade, porque as abelhas fazem um papel importante nisso, eu explicarei um pouquinho mais adiante, mas também para a gente aumentar aí a produção de mel, para que a gente conseguisse fornecer mais mel para os nossos associados na ABMEL. E aí eu fui selecionada em 2015 pela FAPESP, junto com a Royal Academy de Londres, para fazer parte de um treinamento, de uma capacitação para empreendedores, né? Eu fui junto com mais 11 selecionados a fazer essa participação lá, e nesse treinamento eu conheci o Guilherme Souza, que é engenheiro de computação. Ele foi formado pela Unicamp, estava apresentando um projeto dele lá nessa capacitação, e eu estava apresentando um projeto com própolis, e foi lá que a gente se conheceu. Quando eu voltei, o Carlos voltou a tocar, né, no assunto de fazermos um projeto de polinização, e aí surgiu uma oportunidade na FAPESP e a FINEP estavam com o edital aberto, voltado para a área de Agtex. E aí, então, foi onde eu reuni o Carlos e o Guilherme para a gente debater, então, mais como a gente poderia promover um agronegócio sustentável, gerando também valor para a cadeia apícola, né, possibilitando aí o aumento da produtividade desses produtos das abelhas, mas de forma inovadora, né, indo aí dentro dos conceitos do Agro 4.0. Foi por isso que o Guilherme entrou nesse circuito. E aí, então, após muitas conversas, muitos debates, e nós tentando, então, trazer uma inovação, né, foi onde surgiu a proposta da startup, que é justamente o que ficou conhecido aí no meio da imprensa como o Uber das abelhas. Por que isso? Porque a gente começou a propor, nesse momento, a criação de um aplicativo para conectar as partes interessadas, que são os produtores que têm as flores para serem polinizadas, e os criadores de abelhas que têm as abelhas para fazer esse serviço. Resumindo, então, como começou, foi assim a ideia, né, como surgiu a ideia dessa startup.
Olha, muito interessante, você citou aí o Uber das abelhas, eu ia até te perguntar sobre isso, eu li a respeito de vocês e realmente vocês são nomeados assim em diversos veículos. Agora você citou o mercado do mel no Brasil é interessante, eu cheguei a ver uma produção forte ali no Paraná. Quais são os maiores estados produtores de mel hoje, Andréa? O estado do Paraná é um dos grandes produtores, o estado do Piauí também, acho que os que se destacam na produtividade de mel. Eles fornecem, né, para todo o país, né, não só eles, como todos os estados produzem bastante, mas esses dois estados se destacam na produtividade, sim, você está certa. Interessante, Andressa. Então conta pra gente, o que é a polinização inteligente, né? Que serviços vocês oferecem hoje para esses, para os dois lados, né? Tanto para o produtor, para os criadores de abelhas, quanto para os produtores de diversas culturas agrícolas, não é isso? Como funciona? É isso. Bom, a polinização, vou começar explicando o que é a polinização, para entrar então no que seria a polinização assistida inteligente, que é o que a gente oferece. A polinização, eu gosto de repetir um pouquinho essa história, muita gente já conhece, sabe bem isso, embora a gente aprenda isso quando a gente é criança lá na escola, eu acho que às vezes a gente não conecta isso com o agronegócio, né? Mas para as culturas agrícolas, muitas delas poderem acontecer, e não só as culturas agrícolas, mas muitas das plantas nativas, né? A grande maioria delas, para que elas possam se reproduzir e se multiplicar, é necessário um processo chamado polinização. O que é a polinização? É quando a gente tem a fecundação, né, da parte masculina e da parte feminina da flor. Isso que é o processo de polinização. Para que essas duas partes se encontrem, alguns fatores são necessários, como, por exemplo, a ação do vento ou a ação dos insetos polinizadores, onde aqui se encontra a abelha, e outros também, como morcego, besouro e outros. A abelha se destaca muito, né, porque ela tem uma participação em muitas culturas, por várias razões. Então, basicamente, a polinização consiste nisso, em ter o encontro da parte masculina e da feminina da flor para que ocorra a fecundação e a geração de um novo fruto, né? Então, basicamente, então que elas não dependeriam dos agentes polinizadores. Porém, mesmo nessas culturas, como é o caso da cultura do café e da soja, que elas se autopolinizam, nós estamos trabalhando nisso desde 2018, com estudos em larga escala, demonstrando dados que já a literatura já trazia, de que, apesar delas se autopolinizarem, a presença do agente polinizador confere um processo chamado de polinização cruzada, e nesse processo a gente tem um aumento da qualidade genética desse novo fruto. E com isso a gente tem um aumento do seu tamanho, da sua qualidade, e nós temos um fato muito importante que é a redução do abortamento. Por quê? Porque quando a gente tem ali algo que já se autopoliniza, a gente tem a chance aí de um abortamento natural. Então, quando a gente tem a presença de um agente polinizador fazendo cruzamento entre o conteúdo genético de flores diferentes, a gente melhora a qualidade genética desse novo fruto e melhora consequentemente esse pegamento que se fala aí na cultura do café, por exemplo. E aí então a gente tem o maior número de frutos sendo gerado do que no processo sem o agente polinizador. Então, o que a Agrobi faz? Ela traz expertise, porque a gente tem um time de doutores em processo de polinização que avaliam a área da cultura a ser polinizada, avalia o déficit de polinização e determina quais são as espécies e a quantidade de caixas necessária para aquela área ser polinizada e ter um resultado de aumento de produtividade. Então, isso é que é fazer a polinização assistida, ou seja, um time de especialistas avalia aquela área e determina a quantidade e as espécies adequadas e quais as localizações que elas devem ser colocadas naquela propriedade para que elas deem o melhor resultado. Quando a gente fala em polinização assistida e inteligente, é porque, através do nosso aplicativo, nós trabalhamos com algoritmos para trazer os apicultores que estão mais próximos daquela propriedade. Bem aí o conceito do Uber, por isso que houve essa conexão aí de ideias, né, para exemplificar o que a gente faz. Por quê?
porque a gente tem apicultores distribuídos no Brasil todo. E não tem muito sentido a gente levar um apicultor que está muito distante daquela propriedade, porque vai ter um custo grande, vai ter um estresse para as abelhas, e a gente nem pode transportar abelhas de um estado para o outro, determinadas espécies de abelhas que são aí daquela região, por riscos até de mudança de hábitat, até de algum tipo de doença que possa existir. Então, a gente tem que trabalhar com algo que fique naquele mesmo habitat delas. Então, no nosso aplicativo, a gente tem ali uma base de clientes grande, de produtores, uma base de fornecedores grande, e a gente trabalha buscando quem está mais perto daquela propriedade para fazer um serviço que seja inteligente, né, com menor custo, com menor gasto energético, com menor emissão de poluentes e tudo mais. Então, esse que é o trabalho que a gente oferece, um aumento de produtividade de forma sustentável e também um aumento de qualidade desses frutos. A gente tem estudos já mostrando, a gente não publicou esses dados, mas a gente tem análise feita por especialistas da qualidade desse produto, no caso do café, mostrando inclusive aumento de pontuação de bebida, além de um aumento médio que a gente tem observado ano a ano, esse resultado está sendo consistente ano a ano, de um aumento aí de 17% a 19% em média da área polinizada com a área não polinizada. Traduzindo isso em números, se você comparar 1 hectare polinizado, essa área vai dar, em média, cerca de 8 a 9 sacas a mais de café, quando comparado a uma área que não teve o serviço das abelhas. Então, a gente está falando aí de um serviço que é economicamente sustentável, o produtor investe em algo e tem um retorno de 8 a 9 vezes, e nós temos aí um processo sustentável para o criador de abelhas, que ele gera renda fora da época de florada dele, gerando então outras oportunidades, que em épocas que ele teria que alimentar essas abelhas, ele vai estar ganhando o aluguel delas. E, mais importante, a sustentabilidade ambiental. A gente vai estar produzindo mais sem necessidade de desmatamento, sem consumir mais água, fertilizantes, defensivos, etc. E sem emitir também gases de efeito estufa, né? Então, a gente produz aí mais, cada cultura tem a sua particularidade, o seu aumento. Então, a gente tem um impacto muito importante do ponto de vista de aumentar a quantidade de alimentos produzidos sem ter os danos, né, que se teria se fosse obter esse aumento com mais áreas, né? Então, a gente tem uma sustentabilidade ambiental bem importante. E mais importante de tudo isso, né, e que foi um dos motivadores dessa proposta, quando a gente começou essa ideia, estávamos num período de muita mortandade de abelhas, como consequência do uso inadequado de produtos defensivos. E aí a gente pensou o seguinte: se o produtor toma conhecimento de quão benéficas são essas abelhas para aquela cultura dele, não faz mais sentido utilizar esses produtos de forma irracional. Então, quando a gente começa a mostrar o retorno que ele tem com a presença de abelhas lá, ele vai estruturar melhor o momento certo de aplicar determinados produtos para que não confronte com o momento da presença de abelhas e a gente não tenha acidentes de mortandade, por exemplo. Então, a gente consegue trabalhar aumentando a produtividade e preservando as abelhas. Então, isso está dentro do nosso propósito, né? Aumentar a qualidade e quantidade de alimentos sem danos ambientais, né? Muito pelo contrário, de forma sustentável para todas as partes envolvidas. É isso que a gente faz. Olha, muito interessante essas informações que você está trazendo para a gente. Eu queria saber quais são as principais culturas atendidas. Você já citou o café, mas vocês notam esse aumento de produtividade expressivo também em que outras atividades agrícolas? Nós estamos trabalhando também com a cultura da soja. A cultura da soja, nós começamos mais recentemente, nós estamos no 2º ano de trabalho e nós temos uma variação interessante considerando o exemplar que está sendo polinizado, a região que ele está. Então, a gente ainda não apurou, não fechou ainda a apuração desse ano, que está em colheita, mas a gente tem um aumento aí bem interessante também. No ano passado, a gente teve um aumento que ficou aí na casa de uns 20%. A literatura relata dados que são bem variáveis e tem a ver com esses pontos que eu falei, tanto com o exemplar quanto com a região que eles estão. E esse ano a gente está fechando a apuração ainda, então eu não tenho a média que foi esse ano. Mas além da cultura da soja, e a soja é uma cultura assim como o café,
que se autopoliniza. Então, a gente está ali agregando um valor em cima de algo que não é totalmente dependente. Algumas outras culturas, por exemplo, como o melão, como a maçã, são culturas que elas não vão existir se não tiver a presença do polinizador. Então, é uma cultura que depende totalmente da presença das abelhas. E aí, nesses casos, o próprio produtor, às vezes, ele já tem as abelhas dele lá. Mas também nós estamos cobrindo também essas culturas, então é só nos procurar que o nosso time estará apto a atender também para essas culturas, oferecendo um serviço especializado e de qualidade. Além disso, a gente começou um trabalho também na canola, que é uma cultura muito interessante, porque ela fortalece bastante as abelhas, né? As abelhas, elas se fortalecem porque essa cultura oferece bastante pólen. Então, as abelhas saem desse processo bastante fortalecidas e essa cultura se beneficia bastante. Nós fizemos um piloto no ano passado e esse ano nós já tivemos uma contratação de uma área bem expressiva lá no Rio Grande do Sul. Nós já trabalhamos com a cultura do morango e fazemos trabalhos nessa área também. Nesse caso, a gente utiliza uma abelha chamada jataí. Nas demais culturas, a gente acaba trabalhando com abelhas apis mellifera, mandaguari, ou até um mix delas. E também, às vezes, a gente inclui a jataí também, né? Mas no caso do morango, a abelha que é mais apropriada para essa flor é a jataí. Então, para essa cultura, essa que é a abelha que a gente utiliza. Além disso, a gente já trabalha com o girassol, com o abacate, estamos com outras culturas em andamento também. Fizemos um trabalho no Nordeste com caju. Então, assim, existe uma infinidade de oportunidades, né, para polinização de várias culturas agrícolas e a gente está aí começando em várias frentes delas, algumas em escala já maior, como é o caso aí da soja e do café, as outras, e a canola, né, e as outras já estão escalando também. Mas existem aí muitas culturas ainda para a gente iniciar o trabalho. Então, não falta oportunidades para a gente trabalhar com um país com a biodiversidade e oportunidades que a gente tem por aqui. Com certeza. E tem área mínima, área máxima para receber as abelhas? E como é que está a abrangência de vocês pelo Brasil? Olha, com relação às áreas, depende muito de cada cultura, porque, por exemplo, no caso do morango, a gente não fala em área, a gente vai falar em estufas. No caso de café, por exemplo, para que o serviço seja viável, a gente trabalha com uma área mínima de 10 hectares. Que é necessário para a gente estar fazendo lá e poder ter um retorno do investimento também da empresa, a gente trabalha com um mínimo de 10 hectares, de modo geral, na maioria das culturas. Mas tem casos particulares que a gente estuda outro formato conforme necessidade, tá? Então, de modo geral, é 10 hectares, mas se trabalha aí com outras situações, dependendo do caso. E como está a atuação de vocês aqui pelo Brasil? Olha, atualmente a gente já tem trabalhos sendo realizados no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás. Acho que é isso. Por enquanto são esses os estados que a gente já está atuando e os outros, aí a Bahia também. E outros que surgirem, a gente também tem condição de atender. Nós trabalhamos atualmente, nós estamos incorporando no nosso aplicativo uma ferramenta de inteligência artificial que foi desenvolvida junto com o CPQD. E essa ferramenta, ela nos favorece muito a escalabilidade, porque através dessa ferramenta a gente não precisa que o nosso time esteja indo presencialmente nas áreas, né? Isso facilita muito com as longas distâncias. Então, essa ferramenta já está sendo integrada no nosso app, ainda não está ali, mas vai estar em breve. Essa ferramenta acabou de ser desenvolvida aí em parceria com o CPQD e essa ferramenta visa justamente fazer um processo de auditoria que dispensará a necessidade do nosso time estar lá presencialmente. Então, com isso, amplia bastante aí a área de cobertura, podendo estar no Brasil todo. Maravilha. Andressa, a gente sabe que trabalhar com abelhas não é tão simples, exige um aparato, não pode ser em qualquer lugar, né? Tem áreas específicas para essa criação de abelha. É uma curiosidade até, como transportar, né, as abelhas com segurança, né? Como chegar nessa propriedade e retirar elas também com segurança. Como é que os produtores lidam com isso?
Bom, o nosso time, a gente tem capacitado, né, os apicultores. De modo geral, eles já faziam isso antes, quando os apicultores fazem a migratória, que eles falam, né, apicultura migratória. É comum que eles levem as abelhas de uma área para outra para fazer produção de mel, por exemplo. Os que trabalham com própolis, não. Mas os que trabalham com mel, eles comumente podem fazer essa migração, então eles já têm condições de fazer esse transporte das abelhas. Mas, de toda forma, o ano passado a gente fez uma capacitação toda online. Já fizemos treinamentos presenciais nos anos antes da pandemia, fizemos um online no ano passado com vários episódios que podem ser assistidos no YouTube, falando desde a importância das trocas das rainhas, né, até a condição de melhor transporte, as guias de GTAs que devem ser emitidas para se transportar essas abelhas de forma legalizada. Então a gente fez isso online e esse ano a gente vai ter outro treinamento presencial, justamente visando implementação de boas práticas de manejo, boas práticas de transporte, para que eles melhorem cada vez mais isso, né? Então, eles têm toda uma condição própria para se transportar essas abelhas, tem que se legalizar esse transporte emitindo as GTAs. E com relação à instalação na propriedade, o nosso time passa com a propriedade todo um protocolo de segurança. E existe também uma área de distância segura que deve ser respeitada com relação às áreas que tenham habitantes, como a sede da fazenda, por exemplo, ou alguma cidade, ou algum bairro próximo. Então, existe uma distância que a gente trabalha de segurança também, que já é prevista aí na regulação de alguns estados, visando essa segurança. Mas as áreas são sinalizadas, é passado para o produtor. A gente trabalha com um plano de polinização, onde a gente tem um mapa da propriedade e a gente tem toda a localização onde as caixas serão colocadas, validada pelo gestor da fazenda, de modo que ele já tem essa informação antecipada para informar todos os seus membros da propriedade, os cuidados que devem ser tomados para aquele período que as abelhas ficarão ali. No caso do café, a gente trabalha com um período máximo de 2 semanas, então é um período curtinho que as pessoas da fazenda devem ficar afastadas daquela região. Não impacta muito ali na rotina deles, porque é um período curto, né? E todo esse protocolo de segurança é acordado junto com o gestor da fazenda, que capacita e qualifica aí as suas pessoas com relação a esses cuidados que devem ser tidos, né? E o valor desse serviço é cobrado por hectare? E já aproveito para te perguntar também como ficam os ganhos para os apicultores. Então, são os dois elos aí da cadeia interessada. Você já falou do custo-benefício, né? Que ele investe no serviço, mas tem um retorno de qualidade e produtividade, né? Então, ele vai pagar, como é esse pagamento? E também quero saber se tem uma assinatura, se é esporádico, né? Fica a critério do produtor. E também os ganhos para os apicultores. Bom, aqui a gente entende assim, no nosso trabalho, cada cultura dessa é um produto, tá? E cada uma tem as suas particularidades com relação à quantidade de colmeias necessária e espécie, e também depende muito da época do ano que aquela cultura vai estar florescendo. Por quê? Em algumas culturas a gente tem as flores estando aptas para polinização simultaneamente com algumas outras culturas que dão bastante mel. Então, a gente não tem um preço fixo durante o ano todo e nem para cada cultura é um preço porque envolve um número determinado de caixas de abelha. E por que esse número acaba sendo flutuante? Por causa dessas questões que eu expliquei, né? Tem algumas épocas que o apicultor ele vai estar com as abelhas paradas na casa dele, tendo um custo de mantê-las com alimentação artificial. Então, para ele, ali naquele momento não é qualquer, mas a gente consegue negociar um valor melhor. Agora, em épocas que ele está com as abelhas dele produzindo própolis, que tem um alto valor agregado, ou produzindo mel, ele sobe o valor do aluguel, porque para ele está interessante deixar elas ali fazendo aquele serviço. Então, isso é variável, assim como o preço por cultura. Então, no caso de café, a gente trabalha com hectare. O preço, a gente ali na cultura do café é interessante porque eles tratam muito com a informação de sacas, né? Então, a gente ali no caso do café costuma trabalhar de modo geral com o valor de meia saca de café para ter um retorno ali do investimento de 8 a 9 sacas. Então, ele paga meia saca e recebe em retorno com o serviço cerca de 8 a 9. No caso de morango, por exemplo, em valor de hectare, se fala em valor por
estufa. A gente não tem assim, um fixo, sabe? Cada cultura é um serviço e é uma particularidade. Com certeza, serviços personalizados. Antes da gente encerrar, rapidinho, vocês foram selecionados para diversos programas, vão até representar o Brasil na 7ª edição de uma feira na Holanda, não é isso? Conta um pouquinho para a gente dessa participação de vocês no cenário internacional. Sim, nós estamos lá. Hoje foi o primeiro dia da FAA Next. O Ministério das Relações Exteriores selecionou 6 startups. A gente está aqui no Brasil num universo de cerca de 1.500 startups. Nós estamos dentre as 6 que o Ministério das Relações Exteriores, junto com a Embrapa, selecionou para estar lá nessa missão. Essa missão começou em Estocolmo, no dia 13 de maio. Nosso CEO, Guilherme Souza, está lá participando. Já teve em Estocolmo no dia 13. Depois ele foi para a Holanda, onde ele fez uma visita na Coopert. Aqui foi um presente, inclusive, da Coopert Brasil. Nós tivemos aqui o convite para que a gente fosse visitar a matriz lá na Holanda. E hoje começou, então, a feira, né? O evento de inovação, um dos eventos mais importantes de inovação nesse cenário de startups, e nós estamos aí compondo a delegação brasileira para essa missão. Hoje foi o primeiro dia, muito importante, uma oportunidade ímpar da gente se conectar com outros países, com investidores, de levar a nossa inovação para uma possível internacionalização. Então, esse evento começou hoje, tem amanhã também, e de lá a missão do Brasil vai para Londres para uma nova rodada de negócios que estará acontecendo lá na sexta-feira, que é o dia 20 de maio, inclusive, Dia Internacional da Abelha. Então, essa está sendo a nossa participação, realmente uma oportunidade ímpar aí, um grande prazer, uma grande satisfação de estarmos dentre essas 6 que foram selecionadas para essa participação. Maravilha, parabéns para vocês, Andressa, muito sucesso, né? Que vocês voltem ao nosso programa com mais novidades, depois conta pra gente como foi essa participação lá na feira. Tem muito assunto para a gente discutir, então já fica aí o convite para vocês retornarem ao Tech Startups. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer compartilhar aqui o que nós fazemos, qual é o nosso propósito e que nós estamos aí, mundo afora, representando o nosso país e mostrando que o agro do Brasil também é sustentável. Isso aí, recado dado. Bom, gente, o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê na programação do Agro Mais. Antes de encerrar, vou deixar o nosso WhatsApp aqui para você. É o DDD 11, número 937007883. Está aparecendo aí na sua tela. Você pode falar com a nossa produção e até sugerir assuntos que você queira ver aqui na programação do Agro Mais. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Te espero amanhã. Tchau, tchau.